intensificou durante a pandemia, e aí eu estou falando acho mesmo, porque eu não estava na gestão do sindicato antes, mas eu acho que esse não é um problema de agora, é um problema que se intensificou, mas ele já existia como um alerta de saúde para todos nós. Eu vou também mencionar aqui que a gente tem, em consequência da pandemia e dessa política universitária, e não somente no período da pandemia, a gente tem efeitos sobre toda a comunidade acadêmica. Então, quando a André fala, não dá para pegar o aluno, o estudante, e só olhar para ele, né, descolado dos técnicos e dos professores, como também não dá para olhar só para os professores descolado dos estudantes e dos técnicos, porque a gente vai deixar elementos importantes para entender tudo isso de fora, se a gente fizer essa separação. A universidade, ela é um locus de formação. E aí, quais são as implicações? Que tipo de gente nós estamos formando na universidade quando a gente se pauta por ranqueamento? Que tipo de profissionais a gente está formando em todas as áreas de conhecimento quando a gente se pauta por quantos artigos eu escrevi em um ano, né? A desvalorização da extensão é uma expressão disso, né? Assim, que profissional a gente está formando e que tem tão pouca procura, adesão, atenção. Nossa, como professores que organizamos os projetos para envolver os estudantes no âmbito da extensão, por exemplo, né? Então, o PET, né, são um espaço da maior importância, porque faz essas relações com a sociedade em geral, sai dos muros da universidade, é um espaço muito potente, muito relevante que vocês estejam se preocupando com essa discussão da saúde mental da comunidade acadêmica, mas que isso vai reverberar sobre a sociedade em geral, né? Não fica restrito só à universidade. Especificamente sobre o impacto educacional, estou falando aí mais do caráter pedagógico, portanto, do EART, que a Fabiola falou, não vou nem desdobrar, porque todo mundo já sabe dos efeitos deletérios disso, né? Eu tive uma colega que eu fui fazer uma disciplina com ela, colega de universidade, eu já era professora aqui da UFES, eu fui fazer uma disciplina dela na graduação. No primeiro dia de aula, para os alunos do primeiro ano do curso de filosofia, para o qual ela estava dando a disciplina, ela fez uma recomendação aos estudantes que eu passei a fazer sempre que posso. Quando vocês estiverem aqui na universidade, entrarem pelos corredores para chegar na sala de aula de vocês, olhem para as paredes. A parede tem muita coisa, a parede tem um monte de curso, a parede tem um monte de grupo de estudo, a parede tem um monte de congressos, tem um monte de coisa acontecendo que está nas paredes. Nós estamos privados das paredes, nós estamos privados de ver as pessoas, nós estamos privados de estender a conversa que começou numa sala de aula para o café com pão de queijo na cantina, para o restaurante universitário. E tudo isso tem caráter pedagógico. A sala de aula, e eu com isso não estou de maneira nenhuma desqualificando a sala de aula, eu não sou defensora de conteudismo, como a Fabiola bem colocou, mas eu também não sou defensora da desqualificação do conteúdo, porque conteudismo é diferente de a gente garantir conteúdo para a formação de qualidade. Então, sem entrar nessa sedução de que se você dá conteúdo, você está sendo conteudista, a sala de aula é muito importante, mas ela não é a única coisa. Então, tem muitas outras coisas que estão afetando o caráter pedagógico, para além de todos os efeitos da gente dar aula ou assistir a aula para um monte de letrinhas, um monte de bolinhas, como a Fabiola
colocou. A gente está tirando toda a complexidade da vida acadêmica durante esse período. E isso causa frustração de parte a parte, tanto para os estudantes quanto para os docentes. Sai todo mundo muito ferido desse processo, e a gente tem visto isso no sindicato. Para não falar dos outros e correr o risco de alguém conseguir identificar algum colega, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo no ano passado. O meu sobrinho, por razões que não vêm ao caso, teve que ficar comigo aqui na minha casa durante 1 mês e meio, isolamento social na minha casa, né? Ele não mora comigo, mas ele teve que vir para cá. Eu trabalho, como todo mundo, muito. E não tenho filhos, então ele é um ser estranho neste ninho aqui, né? E por mais que ele seja uma graça, e foi muito companheiro nesse 1 mês e meio que ele ficou aqui comigo, e por mais que eu também me esforçasse para atender as diferenças de uma casa que ali, naquele momento, então, tinha uma criança, eu patinei muito e sofri muito por causa disso. Fiquei muito frustrada, arrependida, me sentindo culpada de uma série de coisas. E me dei conta do quanto isso era perverso comigo e com ele no dia em que ele veio perto de mim com um machucadinho, esses cantinhos de unha, sabe, que levanta, e ele estava com um machucado por conta de um cantinho desses de unha, e ele muito delicadamente chegou para mim e disse assim: você pode colocar uma coisa na sua agenda, por favor? Você pode colocar na sua agenda uma hora para cortar o meu cantinho de unha? Isso é cruel, né? Uma criança de 10 anos pedir para você colocar na agenda para cortar o cantinho de unha dela. E ele ficou só 1 mês e meio comigo, já tinha 10 anos, e foi muito colaborativo em todo esse processo. Imagina quem está com uma criança pequena, com pais idosos, com mais de um filho em casa, enfim, toda a rotina doméstica alterada. Isso mexeu muito com as pessoas. Eu ouvi muitas histórias do mesmo teor dessa do Bernardo, né? E isso mostra o quanto causa sofrimento para as pessoas a gente ter misturado a nossa casa com o nosso trabalho, que já era bastante intenso. Então, como diretoria do sindicato, a ADUF está à disposição para colaborar com qualquer coisa que precisarem, com qualquer atividade que queiram realizar. Na hora que eu vi que bateu a 100 pessoas aqui, que não estava mais conseguindo entrar gente, eu fiquei sentida, né? Poxa, um debate que as pessoas estão querendo participar no final de janeiro, que para os estudantes as aulas não começaram ainda, um debate dessa importância e a gente não poder por causa do limite de pessoas possível na sala. Eu quero dizer para vocês que a ADUFES tem uma ferramenta em que a gente pode colocar até 1.000 pessoas. Então, se em algum momento quiserem fazer alguma atividade que precise de uma sala maior, a sala virtual da gente está à disposição, e qualquer outra coisa que o sindicato puder colaborar, a gente está às ordens, tá bom? Obrigada. Carolina, muito obrigado pela sua contribuição também. Sua fala foi muito importante. Acho que amplia também o debate, né? Acho que colocar os docentes em questão também, que às vezes, assim, para a gente que é docente, é muito fácil falar assim, mas o professor isso, mas o professor aquilo, mas acho que também é uma questão porque a universidade como um todo também tem que ser trabalhada, né? Todo mundo faz parte, todo mundo está passando por esses pequenos novas mudanças, assim, né, dentro de casa ou na casa de alguém. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer de novo a todo mundo que falou. E antes de estender a discussão para para os outros petianos, eu queria ler uma mensagem aqui, antes um pouco de eu ter caído,
Mandaram uma mensagem. Saulo Bortolom mandou: boa tarde, vim para este meeting altamente interessado em ouvir a todos vocês. Sou coordenador